Apresentação e saudação ao plenário. É breve de quantos minutos? 5 minutos, tá bom? E depois as perguntas. As perguntas. Mas 5 minutos não dá para dizer nada, né? Vocês vão ter... Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que eu quero agradecer o convite, né, e dizer da alegria de me encontrar com lideranças importantes de setores essenciais na vida do nosso Distrito Federal. Agradecer, não vou citar nomes para exatamente não distinguir um dos outros, porque a nossa consideração é por todos que se interessam pelo futuro do país. Nós estamos vivendo um momento crucial. Certamente teremos a eleição mais importante desde a redemocratização, onde decidiremos se preferimos ver a nação envelhecendo na pobreza ou se vamos fazer opção pelo desenvolvimento com sustentabilidade, retirando o país desse buraco em que se encontra, empurrado que foi pela corrupção e pela incompetência. Certamente é importante fazer um diagnóstico rápido da situação que nos encontramos. A corrupção afugentou do país bilhões de dólares em investimentos. Os grandes conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com os menores índices de corrupção. E a Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha, elabora o ranking dos países mais corruptos do mundo todos os anos. E, lastimavelmente, o Brasil sempre ocupando um lugar de destaque nesse ranking. Isso afugenta e nós desperdiçamos oportunidades de investimentos, oportunidade de trabalho, de salário, de renda e de receita pública. Certamente não teríamos esse desemprego assustador que temos hoje, com mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, e são números oficiais. Nós não teríamos 13 milhões de desempregados, segundo os números oficiais, mas são só 13 milhões? Se temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza, seriam só 13 milhões os desempregados? 15 milhões de brasileiros, segundo o Banco Mundial, vivem com até R$ 136 por mês. Certamente nós não temos só 13 milhões de desempregados. É por essa razão que em qualquer pesquisa de opinião pública, o desemprego é o item número 1. A geração de emprego é a prioridade número 1. Eu comecei a falar da corrupção como causa, que afugenta os investimentos e por isso inibe o processo de crescimento econômico do país. E há um dado que demonstra que o brasileiro é que perde muito, perde demais, sem poder perder com a corrupção. Se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca, nossa renda per capita seria 70% maior do que é hoje. Pode sentar. Seria 70% maior do que é hoje. Veja o estrago que faz a corrupção. E a Transparência Internacional falava em 80 bilhões de dólares por ano de desvios pelas mãos sujas da corrupção no Brasil. Mas aí chega a Operação Lava Jato e desmente a Transparência Internacional, porque não é só isso, é muito mais do que isso. Há poucos dias eu ouvi o Deltan Dallagnol afirmando que nós perdemos mais de 200 bilhões por ano. Ronaldo Fonseca, isso é perturbador, mas tem uma causa. Mas antes da causa, vamos um pouquinho, posso ir um pouquinho além, né? Antes da causa, vamos mostrar como é que ficou o Brasil depois destes anos de corrupção e incompetência.
A nossa dívida pública era, em 2008, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Agora, em janeiro, 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Neste ano, nós gastamos para a rolagem da dívida o equivalente a 50% do orçamento da União. É evidente que esse dinheiro não vai sair do orçamento, porque não há essa possibilidade. Se você gasta 50% para pagar dívida, juros e serviços dela, obviamente não sobra dinheiro para as necessidades mais prementes que são administradas pelo Estado brasileiro. O que faz o governo? Lança títulos públicos e vai buscar os recursos no mercado para a rolagem da dívida. Mas não há como não afirmar, trata-se de 1 trilhão e 800 bilhões, portanto mais do que o total da dívida em 2008. Isso é um arraso, isso é uma tragédia que estão fazendo com o Brasil. E o déficit público? 149 bilhões no ano passado, 149 bilhões esse ano, 139 bilhões no ano que vem, e, segundo consta, 65 bilhões em 2020, se as reformas forem realizadas com eficiência. O que significa isso? De 2014 a 2016 foram 300 bilhões de déficit público. Na soma, até 2020, nós ultrapassaremos 800 bilhões de déficit público, sem correção. O que seria possível fazer com 800 bilhões? É por isso que eu não consigo evitar de fazer a seguinte pergunta: prisão perpétua seria suficiente para que pagassem os crimes praticados contra o Brasil e contra os brasileiros? Certamente não. Não vou além com números, embora pudesse ir além. Citando, por exemplo, os números das desigualdades sociais. Consequência também da corrupção e da incompetência. Eu disse há pouco, 52 milhões abaixo da linha da pobreza, e poderia dizer, olha, 100 milhões que não têm acesso ao tratamento de esgoto. 35 milhões que não têm acesso à água tratada. Não consome água tratada. 17 milhões que não têm acesso à coleta de lixo. Portanto, que país é esse? Mas se percorrer o Brasil, nós vamos ficar encantados com as belezas naturais que fascinam o mundo e com as potencialidades econômicas que surpreendem a quem as conhece de fato. Como admitir esse contraste gritante entre desigualdades sociais, que são resultantes da desigualdade de oportunidades, e a riqueza nacional? Um país próspero, um país extraordinariamente rico e um povo majoritariamente paupérrimo. Um contraste que nos leva a uma autocrítica. Onde estavam os governantes do país para permitir que chegássemos a esse estágio de contraste tão gritante que nos perturba? Se somos conscientes, se somos lúcidos, só podemos ficar perturbados, assustados com isso tudo. Mas é preciso ir à causa. É importante mostrar qual é a causa. A causa é o sistema de governança. É evidente que o sistema de governança é filho do sistema político, que gerou um monstro. Quando alguém me diz, você mudou várias vezes de partido, eu digo, nunca mudei de partido, mudei de sigla, porque os partidos não existem. Não existem. E eu digo, você está querendo concluir que eu não tenho condições de combater esse sistema porque pertencia a ele. Exerci 42 anos de mandato eletivo. Eu disse, é por isso que eu tenho mais autoridade de combatê-lo. Porque eu conheci o monstro nas suas entranhas.
E no Velho Testamento, Ronaldo, Jonas não gostou de estar na barriga da baleia. Eu também não gostei de estar na barriga desse monstro que é o nosso sistema político, mas conhecia suas entranhas e por isso tenho o dever de combatê-lo, de tentar com a sociedade destruí-lo para substituí-lo. E por isso eu digo que nós estamos aqui convocando a sociedade de Brasília para a refundação da República. Nós denominamos de refundação da República a substituição desse sistema corrupto e incompetente, que é a causa desses problemas que rapidamente, em uma síntese, apresentamos anteriormente. Hoje, nós estamos vendo alguns barões da corrupção na cadeia. Lideranças políticas renomadas na cadeia. Governadores, aliás, ex-governadores, ex-ministros, ex-dirigentes partidários, grandes marqueteiros, grandes empresários, banqueiros e até um ex-presidente da República. Mas não basta. É preciso prender, sim, os ladrões do dinheiro público, os barões da corrupção. O lugar deles é a cadeia. Mas não basta. É preciso substituir esse sistema. O sistema é a causa. Se ele viver, continuará gerando outros barões da corrupção indefinidamente. E o Brasil continuará amargando a tragédia da renda média envolta numa armadilha sem a possibilidade de alcançar renda alta, onde se colocará mais dinheiro no bolso dos brasileiros. Esse sistema é a fábrica dos escândalos de corrupção, a matriz dos governos incompetentes. Ele foi transplantado, ele foi transferido para estados e municípios, distribuindo a incompetência e a corrupção. Esse é o sistema que temos que derrotar. De nada adianta chegar aqui um candidato a presidente da República e dizer que vai resolver os problemas da saúde, os problemas da segurança pública, porque com esse sistema ele não vai resolver coisa nenhuma. Com esse sistema nós vamos acumular indefinidamente os nossos problemas que definem a tragédia que vivemos, nesta anarquia que nos levou ao caos administrativo. Esse sistema da promiscuidade, do balcão de negócio, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, tem que ser substituído. A refundação da República passa por essas mudanças, passa pelas reformas, a reforma do Estado, que tem que começar pelo andar de cima, eliminando os privilégios das autoridades. Privilégios como foro privilegiado, privilégio como essa necessidade do Legislativo convalidar a prisão de parlamentares, privilégio que permite ao Legislativo suspender ações penais que envolvam parlamentares. Todos esses privilégios constam de um projeto que apresentei, incluindo a prisão em segunda instância e que se encontra no Senado Federal. Aquele que acaba com o foro privilegiado já foi aprovado no Senado, está na Câmara, aguardando deliberação. Esse combate implacável à corrupção passa, sim, pela modernização da legislação. Mas não basta. As leis são elaboradas por nós para o bem e não para o mal. Para combater o mal e semear o bem. Mas muitas vezes nós não respeitamos as leis que elaboramos. É o que ocorre no Brasil. Autoridades que elaboram leis acabam comprometendo a sua execução final,
não as respeitando na prática. A substituição desse sistema, a refundação da República, passa, sim, pela eliminação dos outros privilégios das autoridades dos três poderes, como, por exemplo, aposentadorias imorais de ex-governadores, auxílio moradia, verba indenizatória, outros, vale isso, vale aquilo, que, na verdade, se constitui em penduricalhos para aumentar, para complementar o salário das autoridades brasileiras. Alguém pode dizer, mas isso não significa financeiramente muito. Será que não significa? Eu acho que significa. Por exemplo, eu abdiquei da minha aposentadoria de ex-governador. Nesses 27 anos já seriam 11 milhões de reais. Não vieram para minha conta bancária, ficaram nos cofres do governo do Paraná. Eu abdico da verba indenizatória de 15 mil reais por mês, do auxílio moradia de 5.500 reais por mês, de parte da cota de passagens. Isso significa uma economia de quase 1 milhão de reais todos os anos. Significa alguma coisa financeiramente. Uma única autoridade renunciando a esse privilégio já economiza por ano quase 1 milhão de reais. E não são poucas as autoridades beneficiadas com esses privilégios. Eu considero importante destacar essa renúncia, porque só tem autoridade moral de combater o privilégio dos outros quem abre mão dos seus próprios privilégios. É o ponto de partida para o combate aos privilégios como necessidade imprescindível para a promoção das outras reformas que dizem respeito ao futuro do país. Mas eu não vou dissertar sobre essas reformas, vou dar o tempo para as indagações. Eu só quero que saibam que a refundação da República não é uma frase solta. Ela é a fotografia do que se deseja em matéria de mudança no país. As mudanças passam, sim, por alterações fundamentais na estrutura do Estado brasileiro, na estrutura do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Com a eliminação de privilégios, sim. O enxugamento dessa máquina, que se agigantou ao longo dos anos, para atender o fisiologismo da chamada base aliada, que corre à sombra do poder à busca de benesses e de vantagens. Quando nós afirmamos que é preciso sim eliminar privilégios, nós sabemos que sempre haverá resistência. Quando nós afirmamos que é preciso substituir esse sistema, sabemos que haverá resistência, porque muitos políticos só sobrevivem à sombra desse sistema. A substituição dele será também a substituição de muitos dos políticos brasileiros. Mas se existem resistências, nós estamos prontos para enfrentar as resistências. Nós temos que enfrentar as resistências e sabemos que quem resistir às mudanças será atropelado por esse sentimento irresistível que hoje habita a alma dos brasileiros, que é o sentimento de mudança para recuperar o país e recolocá-lo nos trilhos do desenvolvimento econômico, com justiça social e pleno exercício da cidadania a todos os brasileiros. Esse é o nosso desejo. Eu vou agora abrir espaço para as perguntas. Eu, além de 5 minutos, falei bem mais, né? Mas muito obrigado pela atenção. Nós vamos agora, respondendo as perguntas, dizer um pouco mais do que nós pretendemos. Estou à disposição. Por favor, senador. As perguntas devem ser formuladas em, no máximo, 30 segundos. Se diz alguém questionou, mas 30 segundos é muito pouco. 30 segundos na televisão a gente vende 6 produtos, 6 ofertas numa propaganda na televisão. E a gente pede encarecidamente ao sabatinado que responda em, no máximo, 3 minutos, para que a gente possa dar oportunidade para todos. Ok?
Vamos começar. Você foi lá receber a foto do Solano lá? Jogava bola com ele? Quero registrar aqui a presença do Chico Maia, que veio lá do Mato Grosso do Sul, é candidato ao Senado, lá em Campo Grande, Chico Maia. E registrar também a presença do general Adriano, ao lado do Kennedy, nosso companheiro, o general Adriano, que comandou o Exército do Leste, né, aquelas operações de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, integrou aqui também o Executivo como secretário de Defesa Civil, comandou o Exército lá nas Olimpíadas, é uma figura... Sejam bem-vindos. ...respeitada no Exército Brasileiro, que está agora nos acompanhando aí para nos auxiliar nas propostas que devemos formular a favor do Brasil. Ok. Lembramos, senador, que a sabatina é gravada e será transmitida no próximo domingo, 3 da tarde, pela Rede TV, programa SOS Brasília. E outras pessoas que também transmitem pelo Facebook, viu? Muita gente aí transmitindo pelo Facebook, pelas redes sociais. O primeiro a indagar ao senador, ele representa a União dos Movimentos de Brasília, está na cota do Movimento Limpa Brasil, Sérgio Leite. Por favor, Sérgio, liga o microfone, por gentileza. Com a palavra. Boa tarde, senador. A pergunta é simples. Ela tem a ver com... Posso falar? É o seguinte, o senhor foi o autor da PLS 62 de 2007, certo? Essa PLS 62 de 2007, da loteria. Sim, sim. Certo? E em 2015, eu estive na Ordem dos Advogados de Brasília, o senhor estava sendo sabatinado lá. E foi que eu colocado esse assunto lá. E o senhor respondeu o seguinte, que basicamente estaria paralisado essas investigações ou a instauração da CPI, da loteria, da Mega Sena, não lembro bem, mas porque a Caixa Econômica havia procurado e forçado uma situação para que não fosse comprometido o nome da instituição. Bom, isso é um fato. O outro fato é que também foi colocada a questão da fraude das urnas eletrônicas. E o senhor também, na época, respondeu mais ou menos da seguinte forma, que vários candidatos de outros partidos, inclusive de oposição, receberam mesmo dado da apuração do TSE. Portanto, não tinham o que fazer. Então, veja bem, isso me pareceu, pelo menos eu não conheço bem, mas estou tentando pesquisar, na questão seguinte, que hoje como um dos organizadores de movimentos populares, que nós estamos nessa luta contra esse monstro, esse sistema que aí está. Nós queremos o quê? Que aquele que está se candidatando a presidente da República tenha pulso firme para realmente fazer essas mudanças que o senhor acabou de citar. Então, na época, me pareceu, eu sou com muita pacificidade com relação a esses fatos. E isso me preocupou. Então, eu queria saber do senhor, a pergunta é só essa. O que o senhor pretende fazer nesses casos para desfazer, desmanchar realmente essas questões? Bom, acho que é um equívoco, porque em nenhum momento eu falei em CPI das loterias. Eu fiz uma denúncia, portanto, dispensava a existência de CPI, viu, Sérgio? Porque eu fui ao COAF e descobri que tínhamos ganhadores da loteria, um ganhou mais de 500 vezes, outro ganhou mais de 300 vezes, outro mais de 200. E eu fui, embora isso fosse sigiloso, eu revelei ao Brasil e respondi a um processo por ter quebrado o sigilo. Era uma informação sigilosa, veio com o envelope com a tarja de sigiloso e eu assinei, assumindo a responsabilidade. Mas achei que eu não podia ser um baú para esconder crimes e fui à tribuna do Senado e denunciei. Isso resultou num processo. Eu fui à Polícia Federal, inclusive, depor, e disse, olha, não percam o tempo de investigar, porque fui eu mesmo. Eu é que denunciei, então. Enfim, a Polícia Federal instaurou um inquérito,
Algumas pessoas foram presas há algum tempo, mas recentemente, mais recentemente, uma outra delegada da Polícia Federal me procurou para instaurar novo inquérito, para investigar aquilo que eu denunciava como lavagem de dinheiro utilizando as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. E houve a instalação de um novo inquérito, provavelmente ainda não concluído, e a Polícia Federal geralmente trabalha em silêncio, com muita competência. Nesse caso eu sei que é uma tarefa difícil, por isso que não falei em CPI. A CPI não resultaria em nada. Eu acho que é uma investigação muito técnica, que cabe realmente à polícia. Portanto, nós estamos aguardando, não sei se haverá conclusão ou não. Em relação a urnas eletrônicas, não é essa discussão. Não houve em nenhum momento qualquer facilidade da nossa parte. Sempre advogamos o voto impresso para ficar como documento comprobatório, a fim de que, se alguém julgar-se prejudicado, possa exigir, né, uma auditoria. E isso o Congresso aprovou, o presidente da República vetou e nós derrubamos o veto. Quer dizer, a nossa parte foi concluída. Quer dizer, o Congresso aprovou o voto impresso como garantia de lisura para o voto eletrônico. Agora o governo é que está relutante em aplicar a lei. Aquilo que eu disse há pouco, nós aprovamos as leis e muitas vezes a desrespeitamos. É o caso. O governo alega a falta de recursos para essa providência. Vamos aguardar como vai proceder o governo, se vai cumprir ou não a legislação vigente. O segundo a dirigir-se ao senador, pré-candidato, é o doutor Can Robert de Oliveira, conhecidíssimo aqui no Distrito Federal, fundador do HOB, Hospital dos Olhos de Brasília, não é isso? Prazer imenso tê-lo aqui, doutor Can Robert. Por favor. Tá bom? O Ronaldo Fonseca agora é o nosso presidente do Podemos aqui em Brasília. Já fomos anunciando. Agora estamos bem acompanhados. Liga o microfone, por gentileza. Isso. Senador Álvaro Dias, considerando o Brasil um país de dimensões continentais e considerando a educação o fator preponderante para a virada da página, e precisamos virar essa página. Essa não, a página de sempre. Né? Como o senhor pretende virar a página com tantos fatores importantes a impedir o alcance da meta, que é virar a página? Como, por exemplo, saúde sucateada, moradia insuficiente, administradores incompetentes e corruptos. Nós sabemos que os países que viraram a página, o trem principal foi a educação. 4 dificuldades: país continental, administradores incompetentes e corruptos, saúde sucateada, falta de moradia, e social, um lixo. Viver no meio do lixo não é bom. Não é bom ter sucesso, ser saudável, rico, quando em torno de si só tem pessoas pobres, mal educadas, tudo sucateado, social lá embaixo. Como o senhor pretende, como presidente, pelo menos começar a pegar essa página para ela cair do outro lado? Muito obrigado. Eu sei que uma pergunta como essa exigiria uma longa exposição com as metas que podem ser vencidas para chegarmos à recuperação do país, que certamente não se fará em 4 anos de um único mandato.
nós temos desafios a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Temos problemas que são recentes, já que somos uma sociedade em movimento e que devem ser resolvidos com urgência. Mas temos um legado de décadas e até de século. Sobre os nossos ombros pesam problemas já resolvidos em outras nações e sobreviventes na nossa. Como foi um médico que indagou doenças, por exemplo, já extintas em outras nações, nos ameaçam no nosso país. Isso é sintoma do atraso. E por isso nós estamos enfatizando a tese da refundação da República, que passa por todas essas reformas, evidentemente valorizando a educação. Qualquer dos candidatos que chegasse aqui diria que a educação é sua prioridade. Eu disse há pouco que para pagar juros, serviços e encargos da dívida, para rolar a dívida pública brasileira, nós temos um valor equivalente a 50% do orçamento. E para a educação, 3% do orçamento. Como para a saúde, 3% do orçamento. São os disparates que nós estamos vivendo. A educação, eu fui relator, por coincidência, do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu as metas para os próximos anos. E a meta mais importante, aliás, eu fiz 103 emendas à proposta original que chegou ao Senado Federal. 50% dessas propostas foram propostas aprovadas. As mais importantes, talvez, foram rejeitadas. Aquelas que diziam respeito a uma lei de responsabilidade educacional. Ou seja, impondo responsabilidade ao agente público que não cumprisse as metas estabelecidas no plano. A meta essencial é aquela que definiu 10% do produto interno bruto para a educação. Hoje nós chegamos a 6%. Portanto, estamos ainda longe de alcançarmos essa meta, que é essencial, porque sem recursos não há como valorizar o professor. Há um conjunto de medidas que podem oferecer ao país a oportunidade de um salto educacional. Mas essas medidas exigem recursos. E nós não temos esses recursos ainda, segundo alegam os governantes. Esses recursos foram raspados dos cofres públicos pela corrupção. Nessa pilhagem que houve ao patrimônio público do Brasil, com assalto aos cofres públicos, ficamos com os cofres esvaziados para atender esses setores essenciais, sobretudo a educação. É por isso que nós voltamos sempre à tese inicial, a substituição do sistema. Nós não vamos resolver esses problemas sem substituir o sistema. Nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômicos compatíveis com as potencialidades econômicas do Brasil se nós não substituirmos esse sistema, porque ele debilita a capacidade financeira do Estado brasileiro, ele esgota a energia financeira do Estado brasileiro, que fica impotente para resolver problemas, mesmo os mais emergentes. E nós temos 3 grandes desafios. Um desafio urgente, a curtíssimo prazo, outro a médio prazo e outro a longo prazo. A longo prazo, da produtividade. Pasmem todos, entre os países da renda média, o Brasil apenas ganha de Sri Lanka e da Ucrânia em matéria de produtividade. Em matéria de investimento, só ganhamos da África do Sul. Então são desafios à frente que necessariamente poderão colocar mais recursos no caixa do governo para atender às necessidades da oferta de serviços públicos de qualidade, sobretudo no que diz respeito à educação, saúde e segurança pública. E o desafio de curtíssimo prazo é o desafio fiscal.
Eu advogo a tese que nós temos que chegar ao governo e descolar a economia das finanças públicas. Fazer com que a economia cresça independentemente do desarranjo que há nas finanças públicas do país, para que simultaneamente ao crescimento econômico nós possamos ajustar as finanças públicas do país para promover os avanços em setores essenciais, como especialmente o da educação, que certamente vai colocar o Brasil em outro patamar. Nós somos nessa armadilha da renda média. As nações mais avançadas do primeiro mundo já escaparam da armadilha da renda média. E o Brasil não consegue escapar. Certamente investir em educação será uma providência necessária para que possamos escapar da armadilha da renda média e possibilitar à população brasileira ganhos reais mais significativos que nos coloquem no patamar de país desenvolvido, onde se alcance a renda média alta, que é o objetivo. Essa é uma literatura econômica, né? Os economistas que usam essas expressões, armadilha da renda, enfim, mas nós temos que repetir exatamente para desenhar o quadro que nós estamos vivendo. Mas, sem dúvida, você coloca a questão central, que é a educação como força motora capaz de impulsionar o nosso desenvolvimento. Porque a educação também muda as pessoas. Eu vi uma entrevista recente do general Adriano ao jornal Valor, onde ele coloca que para mudar o Brasil eu preciso mudar as pessoas. Aí ele fala em intervenção de cidadania, ou revolução da cidadania. O país não quer uma intervenção militar, o país quer uma intervenção de cidadania, uma revolução de cidadania. E certamente a educação é essencial para que essa revolução de cidadania ocorra no nosso país. Sem a educação, todas as outras probabilidades vão de água abaixo, né? Parabéns, doutor Canrobel. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? O Movimento Limpa Brasil se sente muito honrado com a sua presença. Dando seguimento, nós vamos ouvir o professor Aristóteles Drummond. Por favor. Sintetiza aí, viu, professor? Vou sintetizar, sim. A minha pergunta vai muito ao encontro do que o Dr. Canrobel acabou de falar, mas eu vou procurar ser mais enfático, porque eu vou falar exclusivamente de educação. E, só para brincar um pouquinho com o plenário aqui, eu vou dizer uma coisa. A única coisa menor do que o tempo que o Ricardo está me destinando aqui é o investimento em educação que o Brasil faz. Senador, educação nunca foi prioridade em nenhum governo brasileiro. A começar desde lá do Império, passando por todos os governos que nós já tivemos. Eu vou pular alguma coisa que eu escrevi aqui em respeito ao plenário. Ali tudo. Ah, que bom, obrigado. Eu sou rápido. O povo brasileiro jamais foi contemplado com uma proposta educacional sólida, duradoura, que fosse maior do que os governantes. Porque os governantes se acham maior do que tudo. Tá? E uma proposta que trouxesse a esperança para que o povo ultrapassasse a escuridão da ignorância e pudesse viver o esplendor do conhecimento. Então, senador, nós tivemos sempre governos que fazem questão de manter o povo na ignorância, porque governar um povo ignorante é fácil demais. Muito simples, né? Basta encher umas cestas básicas, algumas coisas assim, e o povo está satisfeito. Tá? E no Brasil, senador, quando se fala em ensino de qualidade, se fala de ensino privado.
Gente, isso é uma aberração, porque o ensino privado é algo para a elite e não para a maioria do povo que precisa do ensino de qualidade. Então, por isso, eu, como professor de rede pública, faço questão de reivindicar que o ensino público seja de qualidade. Bom, seria demais, senador, desejar que nós tivéssemos pelos professores o respeito que tem o povo japonês, aonde até o imperador se inclina para reverenciar um professor. Seria demais pedir isso no Brasil, mas é desejável que nós possamos atingir metas que nem a Islândia, que nem a Coreia do Sul, que até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, vivia uma situação muito semelhante à nossa, mas que investiram pesadamente em educação e hoje vivem o progresso em todas as suas áreas. Pergunta, então, professor. em função disso, olha, o orçamento. Pergunta, professor. Então, vou perguntar, e peço desculpa, senador, se estou sendo até um pouco intransigente na minha pergunta, tá? Então, vai lá. É fácil governar um povo encurralado na ignorância, não é verdade? O senhor prefere usufruir dessa facilidade? Em ti, senador, a esperança para o profissional do magistério, veículo propulsor da evolução do pensamento, seja reconhecido e valorizado por isso? E, finalmente, teremos uma escola pública de qualidade em pé de igualdade com a escola privada, ou o interesse financeiro das grandes redes de ensino irá impedir que isso aconteça? Muito obrigado. Fundamental indagação. Me permitam, porque eu acho muito importante dizer o seguinte: nós estamos aí para fazer uma opção, não é? Então, mais importante do que eu possa dizer agora é o que eu fiz antes, né? Então, eu ainda era um jovem deputado federal e apresentei uma proposta de emenda à Constituição instituindo a aposentadoria especial dos professores. E qual foi o argumento? Que o professor trabalhava demais e ganhava de menos, que o salário era insuficiente, que o professor tinha que ter uma carga horária gigantesca para poder, ao final do mês, pagar as suas contas. E por isso, ele teria que ter uma aposentadoria especial. Eu fui o autor desse projeto, aprovado e que vigora até hoje. O professor se aposentando aos 25 anos de atividade e o professor aos 30 anos. Embora o meu projeto original fosse professora e professor aos 25 anos, sem estabelecer distinção, mas houve uma emenda do deputado Candido Sampaio, que à época era líder da Arena, de São Paulo, e aí aprovamos o projeto dessa forma. Como governador do Paraná, é preciso colocar as credenciais para poder ser acreditado, né? Nós investimos 40% em educação. Iniciamos lá um programa chamado Tempo de Criança, que é o ensino integral. À época não se falava no CIEPs, no ensino integral. E nós fizemos para 120 mil alunos de escolas da periferia o programa chamado Tempo de Criança. Essas crianças ficavam o dia todo na escola, com ensino integral e 3 refeições. À época, quem media a qualidade do ensino no país era a Fundação Carlos Chagas. E o Paraná tinha o melhor ensino público do país, segundo a Fundação Carlos Chagas. Criamos lá mais 2 universidades, tínhamos 3 estaduais, e decretamos a gratuidade do ensino nas universidades estaduais. Acho que o governo que não tem condições de oferecer oportunidades à juventude de se qualificar para enfrentar os desafios dos novos tempos não é digno de ser governo. Por isso nós priorizamos sim a educação. Eu fiz esse retrospecto para dizer que não é só conversa.
que há sim o desejo de estabelecer prioridade. Nesse plano que eu fui relator, os professores deveriam ter em 5 anos salário equivalente aos demais profissionais com o mesmo nível acadêmico. Então os professores deveriam ganhar igual ao médico, igual ao dentista, igual ao engenheiro, igual ao advogado. No entanto, é letra morta. Nós aprovamos a lei e o governo não a aplica. Assim como os 10% do PIB. Ou outras questões que dizem respeito à priorização do ensino fundamental. Eu acho que é fundamental priorizar o ensino fundamental, que é a base importante para a busca do conhecimento depois no mundo acadêmico. Enfim, é preciso dizer que será prioridade, sim. Se Deus permitir que eu chegue lá, será prioridade. E para concluir a resposta, eu não estou nisso à busca do poder. Eu encaro isso como uma missão mesmo. Eu sei que é difícil acreditar na palavra dos políticos, né? Mas eu ouso tentar com que acreditem que eu sei que esta é uma missão de sacrifício. Obviamente será uma honra ser presidente, mas será um sofrimento ímpar. Pela situação que se encontra o país, será um sofrimento ímpar. E nós estamos como missão, para cumprir essa missão, que será, evidentemente, a nossa última missão nessa trajetória política. Eu estou com 42 anos já, entrando no 42º ano de mandato eletivo, e acho que eu tenho esse dever, tenho o dever de me colocar à disposição do Brasil para cumprir essa missão. E que Deus me ilumine para que possa cumprir. O senhor falou de educação lá no estado do Paraná, e aqui me veio, como fundador do Movimento Limpa Brasil, a seguinte indagação. O senhor governou o estado do Paraná e saiu com uma aprovação de 93%, segundo os institutos de pesquisa, Datafolha e etc. Qual foi a marca? Foi a educação? Uma delas foi a educação, mas o Joemir Betting, eu prefiro colocar na boca de um analista, né, a conclusão. Ele disse no Jornal Nacional da Globo, o saudoso Joemir Betting, o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina a gestão com superávit, dinheiro em caixa, um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. É exatamente o eixo central da nossa proposta, que é a reforma do Estado e o saneamento financeiro, para recolocar o dinheiro de onde ele saiu, que é no caixa do governo da União, para atender todas essas necessidades. À época, nós vivíamos uma crise, talvez a maior crise financeira da história da administração pública brasileira, com a inflação acima de 80% ao mês, inviabilizava o planejamento para a semana seguinte. Nós tínhamos que aplicar o gatilho salarial mensal para reajustar salários mensalmente, porque a inflação comia o salário dos trabalhadores do serviço público. Portanto, foi uma época em que os estados quebraram e o Paraná emergiu para uma situação em que foi colocado como exemplo pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Banco Mundial, pelo Banco Central, por ter adotado mecanismos de fiscalização e controle para a mais correta aplicação dos recursos públicos. Então, eu creio que isso foi essencial. Se nós fizermos Paraná Rural, um grande programa de produção agrícola com preservação ambiental, se fizer o maior programa rodoviário da história do Estado, tudo isso se deu em razão dessa providência, a reforma, saneamento financeiro e reforma administrativa. Mas para reforçar a questão colocada pelo professor Totti e pelo doutor Canrobert, a questão da educação, né? Me recordo que em 2007,
aqui no Distrito Federal, nós iniciamos um programa chamado Parceiros da Escola. Vocês lembram disso? Pois é, que o principal objetivo era o ensino integral. E sabe de onde é que nós fomos buscar? Uma cidade lá do Paraná, chamada Pato Branco. É isso? Alceni Guerra, no prefeito. Alceni Guerra, exatamente. E nós começamos a colocar aqui em Brasília esse programa e algumas escolas, nós tivemos aí vários anos com educação integral. O senhor Antônio Matias sabe disso, moderador, tantos outros, até o próprio Kleber era padrinho de uma escola. Infelizmente, mudança de governo, entra um governador, acha que o programa não é interessante, programa gratuito para o Estado, 3.500 empresários enfiando a mão no bolso e reformando escola, muda de governo, o governo seguinte acha que não precisa. Está aí a realidade hoje das nossas escolas aqui no Distrito Federal. Vamos seguir. Gilberto Vieira, do G15, já se encontra? Por gentileza. Só um minutinho, por gentileza. Isso, só um minutinho, por favor. Um país que não investe em educação, pode acreditar, Cleito, é um país sem futuro. Gilberto Vieira, do G15. Liga o microfone, Gilberto, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Governador, eu milito como advogado na área previdenciária, uma das áreas que a gente milita, também na tributária, mas a área previdenciária tem preocupado a gente porque tem uma reforma tramitando no Congresso, que o senhor deve conhecer, e o que a gente gostaria de saber é o seguinte: como é que o senhor vê essa reforma? Porque eu já posso lhe adiantar que eu acho que ela não soluciona o problema da Previdência, né? Ou então, se o senhor preferir, que sistema previdenciário o senhor entende adequado para que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, possa ter uma previdência adequada no futuro? Obrigado. Muito bem. É nesse conjunto de reformas que consubstanciam a refundação da República, né? A da Previdência não pode ser ignorada. É uma reforma necessária no sentido da sua modernização. Talvez utilizando o direito comparado para verificar os exemplos existentes em outros países e aproveitando o êxito ou insucesso como sinalização para aquilo que devemos implantar no Brasil. Mas antes de propor uma reforma da Previdência, temos que cuidar de algumas questões preliminares. Um balanço. É preciso fazer um balanço, mostrar para a sociedade o que ocorreu. O governo alega que há um déficit, então ele tem que apresentar à sociedade brasileira as razões desse déficit. Houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos previdenciários ou não houve esse desvio de finalidade? Qual é a razão desse déficit? E de outro lado, também, providências no que diz respeito à cobrança. São 400 bilhões de reais de inadimplência. Mais de 200 bilhões de grandes devedores, como o JBS, a Arque Batista, alguns bancos, alguns partidos políticos que, segundo a Operação Lava Jato, se transformaram em organizações criminosas. O governo não cobra. Por exemplo, emprestou 18 bilhões à JBS e não provisionou os 2 bilhões e 800 milhões que a JBS deve à Previdência do país. Com que autoridade o governo fará a reforma se ele perdoa os poderosos, inclusive corruptos, e coloca a mão grande no bolso do pequeno? É dessa forma que nós vamos resolver a questão previdenciária no Brasil? Não, seguramente não. Então é uma reforma complexa. O Brasil é um país de complexidade social incomum. Há regiões diferentes, a longevidade é uma coisa em determinada região, é outra em outra região, as atividades também
são diferentes, uma mais estressante que a outra. Isso tudo tem que se colocar na balança e nós temos que conversar, discutir e chegar a um entendimento. Uma reforma é boa quando ela elimina os conflitos e não quando ela alimenta os conflitos. É por isso que, se chegarmos lá, vamos convocar a todos para essa discussão, para chegarmos a um modelo que corresponda às expectativas do país. Agora, uma coisa importante. Eu tenho dito muito isso, que gestão atualmente no Brasil é 50%, aliás, a administração pública é 50% gestão e 50% comunicação. O presidente da República tem que ser comunicador, ele tem que ter competência no ato de se comunicar com os brasileiros, para convencer as pessoas que aquela mudança é boa, é indispensável, é insubstituível, diz respeito ao futuro de todos. Porque se convencermos a sociedade, o Congresso não resistirá e acompanhará inevitavelmente. Primeiramente, o presidente tem que levar a proposta à sociedade e, com o apoio da população, essa é a arma mais poderosa que pode ter um governante. Com o apoio da população, terá o apoio do Congresso, que não rema contra a maré, não rema contra a correnteza. E aí nós conseguiremos aprovar, sim, todas essas reformas. Eu boto fé nisso, eu acredito muito nisso. Luiz Eugênio Simonca está chegando, anunciou que ia chegar um pouco atrasado, mas agora nós vamos passar para as perguntas dirigidas pela Associação Comercial do Distrito Federal e seus convidados, e o primeiro a fazer uso delas é o presidente da Associação Comercial, Kleber Pires. Senador, na gestão de Kleber Pires, nós adotamos 3 bandeiras: a segurança pública, mobilidade e desenvolvimento econômico. A pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, eu acredito que todo o Brasil espera uma bela tua resposta. Para o desenvolvimento econômico do nosso país e para a retomada do crescimento da geração de emprego, quais são suas propostas? Muito obrigado. Bem, Kleber, eu acho que desde o início nós estamos elencando as propostas que dizem respeito ao crescimento econômico. Todas essas reformas estão no contexto de uma política econômica que promoverá o crescimento do país. Mas é essencial 2 medidas. Eu falei há pouco da necessidade de descolar a economia da administração financeira do Estado. Isso é essencial. Aí criar um ambiente de negócio e, sobretudo, com respeitabilidade, demonstrando que não é mais o país da corrupção, que não estará mais no ranking dos países mais corruptos do mundo. Nós vamos trazer de volta os investimentos que se foram. Desburocratizando, porque é muito difícil no Brasil ser empresário, né? O empresário tem dificuldade até de pagar imposto. É difícil até pagar o imposto. E olha que se paga de tudo que se ganha, né? 40% vai para os cofres da União. E em apenas 2 itens, 65% disso vai para o espaço. Exatamente, a folha de pessoal e a previdência. Mas é difícil pagar imposto. Há uma burocracia até para pagar o imposto. Para instalar uma empresa, então, nem se fala. Para registrar uma patente, é 11 anos. Para registrar um produto defensivo agrícola, você leva 7 anos. Enquanto em outros países é no máximo 1 ano. Para registrar uma empresa, lá na Inglaterra é 24 horas. No Brasil, nós não sabemos quanto tempo. Depende. Depende. Então, é evidente que isso tudo atrapalha, não é? Então, criar um ambiente de negócios favorável, com credibilidade, para atrair os investimentos que se foram, é fundamental.
Agora, tem dois pontos essenciais. A reforma tributária é fundamental. Reduzir o modelo, né? Enxugar esse modelo. Nós temos mais de 70 impostos, contribuições sociais, tarifas, taxas, emolumentos, etc. Isso tem que ser enxugado. Isso também é desburocratizado. E um modelo tributário que distribua melhor o que se recolhe, mas também se distribua melhor entre os contribuintes a responsabilidade de pagar. Porque hoje alguns pagam demais, outros pagam de menos, outros sonegam tudo, porque senão não sobrevive. Então, a redução da carga tributária não significa que nós vamos reduzir a receita. Ao contrário, a roda da economia girando com mais força, o poder público vai arrecadar mais e a população vai pagar menos. Então, porque ocorrerá desenvolvimento econômico. Eu cito um exemplo lá do Paraná, do meu governo. O ICMS da carne era 17%, havia grande sonegação. Nós reduzimos para 7% e tivemos um aumento de receita de 300% no setor. Então, isso mostra que os nossos governantes, muito imediatistas, sem visão estratégica de futuro, imaginam que se fizerem a reforma tributária, perderão receita. No primeiro momento até pode se perder, você pode estabelecer ali um prazo de transição para vigorar plenamente o novo modelo, mas seguramente a médio e longo prazo o Estado ganhará com uma reforma tributária que reduza a carga. E a outra providência é a redução das taxas de juros. Não se admite mais isso. A taxa reduziu-se um pouco, mas ainda insuficiente. Há países que têm taxa negativa de juros, né? Nós podemos praticar uma taxa de juros de 3%, 4%. Isso vai impulsionar o crescimento econômico do país. Agora, se for necessário colocar no Banco Central alguém que não venha do sistema financeiro, teremos que fazer isso. Porque nos últimos anos, além do ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central vem e volta. Vem do sistema financeiro e volta para o sistema financeiro. Veja aí, associação comercial. Os comerciantes sofrem com as taxas de juros dos cartões de crédito e cheque especial, que chegou em 2016 a 452%. Depois caiu um pouco, está em 346%, se não me falha a memória. Mas por que essa gigantesca taxa de juros nos cartões de crédito? Quem é que define a taxa de juros? É o governo? Não. É o Banco Central? Não. É o presidente da República? Não. São os próprios bancos. E 4 grandes bancos respondem por 82% da movimentação dos cartões de crédito e eles definem a taxa que querem. Nós fazemos piada com os portugueses e eles nos dão lição todo dia. Lá em Portugal, quem define a taxa dos cartões de crédito é o Banco Central. E decide a taxa no trimestre anterior para vigorar no trimestre seguinte. Por exemplo, nesse trimestre, a taxa de juros anual lá em Portugal é de 16%. Aqui 350 e pouco, 346 no ano, lá 16. Por quê? O Banco Central é que define a taxa de juros. Então são medidas dessa natureza que certamente melhorarão o ambiente de negócio do país para a alavancagem do crescimento econômico, além de todas aquelas reformas já anunciadas aqui anteriormente, com foco especial para a produtividade. E a produtividade será alcançada de forma expressiva com o empreendedorismo, com a força do empreendedorismo. Então é liberdade para empreender, liberdade para consumir. É valorizando. A melhor forma de combater a pobreza, essa frase sintetiza. A melhor forma de combater a pobreza é valorizar quem produz e quem trabalha. Dando continuidade, nós passamos a palavra ao
empresário Cleiton Machado, da Associação Comercial do Distrito Federal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde ao presidenciável e excelentíssimo senador Álvaro Dias. Em que pese o senhor ter acabado de responder parte da minha pergunta, mas de repente a gente ainda pode escutar um pouquinho mais sobre o assunto. A realidade atual do empresariado em geral, particularmente do médio, do pequeno e do micro, é que nós nos tornamos despachantes da máquina pública, por conta da histórica burocracia, que diuturnamente emperra a produtividade e, consequentemente, onera os custos de produção. Qual a proposta que o senhor tem, factível e definitiva, para sanar esse câncer que assola a nossa economia e, a partir daí, permitir que os nossos empresários, que nós, empresários, possamos dedicar o nosso precioso tempo para gerar empregos e focar na nossa atividade futura? Ou seja, no seu governo, nós empresários poderemos trabalhar sem o governo atrapalhar? Quando o governo não atrapalha já é uma grande coisa. Nós sempre ouvimos isso, né? O que o governo não pode é atrapalhar. Mas eu acho que, né, você colocou aquilo que a gente está respondendo no conjunto das respostas, né? Eu falei há pouco em algumas providências que devem melhorar o ambiente de negócio e, com isso, favorecer as empresas e os empreendimentos. Sobretudo a reforma tributária, no que diz respeito, sobretudo, a micro, pequena e média empresa. Hoje eu tive uma participação na Frente Parlamentar da Agricultura e disse que uma das medidas que o governo pode adotar é a de desmistificar que as pequenas cadeias de produção não têm condições de exportar. Eu creio que nós podemos sim agregar valor à economia, facilitando as exportações em setores na cadeia produtiva, né, de pequenas, micro, pequenas e médias empresas, porque hoje apenas grandes empresas fazem exportações. Na área do comércio, nós tivemos a redução na nossa participação internacional. Até 2011, nós representávamos 1,4% do comércio internacional. Hoje, 1%. Em 2011, nós superávamos a Coreia do Sul, por exemplo, e outros países que avançaram, e hoje a Coreia do Sul responde por 11%. A China e a Coreia respondem por índices elevados no comércio internacional, enquanto o Brasil ficou lá atrás com 1%. Os produtos manufaturados, né, respondiam por 27% dos empregos no Brasil. Hoje eles respondem por apenas 9% dos empregos no Brasil. Então, houve uma inversão. Até a década de 70, na década de 70, a indústria brasileira era fadada ao sucesso. Então, nós tínhamos 60% das exportações, produtos manufaturados, e 38% de produtos primários. Hoje houve uma inversão. Os produtos manufaturados apenas 38% e os produtos primários do agronegócio 60%. Então nós estamos caminhando para a desindustrialização do país. O governo tem que adotar uma política de industrialização, porque a indústria brasileira ainda continua pagando mais impostos do que os outros segmentos da atividade econômica. Ela perdeu força, mas continua sendo a maior pagadora de impostos no Brasil. Então, mas eu reputo como essencial para a dinamização da economia e especialmente das micro, pequenas empresas que geram muito emprego no país, e a geração de emprego é prioridade, essas reformas todas, sobretudo a reforma tributária.
e, obviamente, a desburocratização, facilitar o empreendedorismo, né? Eliminar os gargalos existentes até hoje. Eu tenho até receio em falar nisso, porque muitos já falaram, né, ao longo do tempo. Nós tivemos até ministro da desburocratização, vocês devem se lembrar do nome, Hélio Beltrão, né? Então, portanto, nós hoje falar em desburocratização certamente não soa assim com muito otimismo da parte das pessoas que ouvem, mas isso é inevitável, nós temos que partir para isso, senão realmente nós vamos continuar patinando. O próximo a fazer uso da palavra representa o sindivarejista, na qualidade de primeiro vice-presidente, empresário Sebastião Abrita. Boa tarde, senador Álvaro Dias e pré-candidato à presidência da República. Boa tarde a todos aqui presentes. A pergunta é sobre redução da carga tributária. É o tema que o senhor estava abordando, mas é uma pergunta mais específica. A Lei Complementar 87 trata do ICMS e envolve 27 estados. Portanto, interesse de 27 governadores. Parte desses interesses pode ser legítimos. Cada governador possui uma bancada na Câmara dos Deputados. Junto com o PIS e com o CONFINS, o ICMS é o imposto mais caro do país e complicado. É preciso fazer a simplificação da legislação do ICMS para unificar as diferentes alíquotas. O setor produtivo brasileiro reivindica uma alíquota interestadual de no máximo 4%. Especificamente neste assunto, gostaria de saber o pensamento do presidente pré-candidato à presidência da República. A grande dificuldade na reforma tributária é o consenso entre os estados, né? Porque o Brasil é um país continente, as diferenças regionais palpitam, né? E, obviamente, o que interessa ao Amazonas não interessa ao Paraná, o que interessa a Brasília não interessa ao Rio Grande do Sul, e assim por diante. Mas é preciso bater o martelo. Eu acho que essa proposta de igualdade na taxa do ICMS em todos os estados, em torno de 4%, é uma boa proposta. É isso que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. O relator dessa matéria é o deputado Raul, que foi secretário de Fazenda quando eu governei o Paraná. Ele vem trabalhando, creio que já esteve aqui na Associação Comercial, debatendo essa matéria. Avalia-se que haverá uma tentativa de votação ainda este ano. Eu acho difícil em função do processo eleitoral. É difícil. Se é difícil obter consenso em outros momentos, imagine no ano eleitoral, né? Por essa razão, eu não creio que essa reforma ocorra agora. Particularmente, o meu sonho é ter uma reforma tributária que nos leve ao imposto quase único, né? Eu não diria o imposto único, mas quase único, né? Aí teria que adotar, certamente, aquilo que nós combatemos tanto, porque era um imposto a mais, né? O CPMF era um imposto a mais. Mas se você eliminar os 70 itens, né, do modelo tributário, você pode imaginar um imposto de movimentação financeira com uma alíquota que corresponda à necessidade da receita, mais um imposto de renda que trabalharia apenas altos ganhos para promover uma melhor distribuição de renda, e o imposto de importação. Nós ficaríamos, portanto, com o imposto quase único, que seria um sonho, mas isso tem que ser estudado tecnicamente, né? Não pode ser uma proposta de campanha eleitoral, não. Nós temos que estudar isso tecnicamente, fazer as simulações de resultados, né, para ver se isto realmente é aplicável. Dando sequência, vamos ouvir Rui Coutinho para falar em nome da Associação Comercial do Distrito Federal.
Tema economia. Caro senador, em vários momentos da sua fala, você tangenciou aí a questão da reforma tributária. Eu acho que a maior parte da pergunta que eu vou lhe fazer já foi respondida por Vossa Excelência. Nós temos aí, com o nosso querido deputado Rauli, o projeto do governo que vem se arrastando aí já há muito tempo, com certa dificuldade, mas vem progredindo. Como Vossa Excelência falou, eu acho muito pouco provável que num ano eleitoral ele venha a ser efetivamente aprovado. E a sua equipe, até já conversando sobre isso, Vossa Excelência fala do imposto quase único. Eu queria que, se fosse possível, fazer uma ligeira comparação entre o projeto do governo e o chamado imposto quase único, naquilo que for possível a Vossa Excelência esclarecer, porque eu sei que o assunto não está ainda absolutamente maduro no campo da sua equipe, mas seria importante a gente ter uma ideia comparativa dos dois projetos. Obrigado. Eu vou responder bem sucintamente, porque é um assunto tecnicamente delicado, né? Mas certamente seria uma reforma mais radical, né? Essa modalidade de 3 tributos. E o que se propõe na proposta do deputado Rauli como relator, ele reuniu todas as propostas, né, que tramitavam no Congresso e elaborou um substitutivo geral com uma redução do número de tributos, mas que tem provocado resistência em alguns setores. Eu tenho ouvido reclamos em relação à proposta final dele. Eu não ousaria comparar uma com a outra, porque realmente é uma distância grande entre a proposta dele e essa, que seria uma proposta do imposto quase único, que tem que ser muito analisada. Eu não estou assumindo esse compromisso, não. Até quando alguns economistas conversaram comigo a respeito, eu disse a eles: eu posso assumir esse compromisso da campanha desde que vocês comprovem que é viável. Se vocês comprovarem que é viável, com todas as simulações necessárias, eu assumo o compromisso, porque eu sei que esse tipo de proposta traz votos, mas eu não faço nenhuma proposta única e exclusivamente para fazer votos. Eu só faço proposta que eu possa assumir responsavelmente e depois cumprir. Por isso, é um assunto ainda em debate entre os meus assessores e certamente até o início da campanha, que é agosto, nós já teremos uma definição. Apenas a guisa de informação, a sabatina, ora em curso, com o senador, está sendo transmitida ao vivo em diversas mídias sociais, e as pessoas, senador, de outros estados estão se manifestando favoravelmente ao evento, externando apoio ao senador. Muito obrigado. Fico honrado. Próxima pergunta será formulada pelo empresário Rogério Tokarski, primeiro vice-presidente da Federação de Agricultura do Distrito Federal. Boa tarde a todos os senhores, aos da mesa. Senador, eu vim daquela terra, estudei lá. Fui, inclusive, colega do Ivan Benigno, Carlos Benigno, que foi prefeito de Marilândia. Mandou um abraço, falou que foi seu adversário quando você foi governador, mas que vai votar para o seu irmão agora como governador. Falando em votos, minha mãe votou em você. Minha mãe em 70, em Bordoada, quando você foi o candidato a deputado estadual lá por Londrina. Isso. Minha mãe era de Barbosa Ferraz. E a marca, eu liguei para o Ivan aqui. Ivan, você que foi prefeito da mesma época do governador, que marca ele deixou lá?
você já comentou, ele falou, abriu muitas rodovias e deu uma assistência fantástica à agricultura. A pergunta que eu te faço, apesar de que o Ricardo teria dito isso já anteriormente, que marca, eu queria abrir-se mais a respeito da agricultura, que produzimos exageradamente muito bem. Nós produzimos muito bem. Só que, do campo ao porto, nosso prejuízo está aí. Então, acho que tem um espaço para fazer um comentário e dizer como pensará que deixará uma marca como presidenciável. Só para quebrar um pouco o gelo aqui, Rogério, como sua mãe já votou nele, você já está declarando seu voto? A gente deve sempre, o bom filho segue sempre. Devemos lembrar que se trata de uma sabatina. Né? Obedeça a mamãe, né? Devemos lembrar que se trata de uma sabatina. Mas ele é obediente à mãe, não tem problema. Olha, bem, no Paraná realmente a agricultura foi uma marca. O chamado Programa Paraná Rural foi considerado modelo pela FAO e pelo Banco Mundial, compatibilizando a produtividade com a preservação ambiental. 45 práticas agrícolas diferenciadas. Eu não vou dissertar aqui para não me tornar cansativo, porque eu acho que o seu objetivo é mais em relação ao futuro. O que fazer para melhorar o desempenho do agronegócio no Brasil? Eu tenho dito que os nossos governantes são muito urbanos e por isso eles não voltam os olhos como deveriam voltar para o campo, para o interior do país. Se tivessem colocado o pé descalço no chão barrento lá de Barbosa Ferraz, certamente eles teriam maior sensibilidade em relação à força que vem do campo, a importância que tem para o nosso país a agricultura. A agricultura carregou o Brasil nas costas, né, durante todos esses anos. Eu falei hoje nessa frente parlamentar da agricultura que o nosso superávit na balança comercial em 25 anos de 340 bilhões de dólares se deu graças à agricultura, que obteve mais de 900 bilhões de dólares de superávit. Os outros setores tiveram um desempenho negativo de mais de 500 bilhões. Então, como o governo não olha para esse patrimônio, né, nós vamos ter, o mundo vai ter que produzir 60% a mais do que produz hoje até 2050, quando teremos 9 bilhões e 700 milhões de habitantes no planeta Terra. E 40% disso terá que sair do Brasil. Veja a importância do nosso país como celeiro mundial. Então é preciso oferecer todas as condições para que o agronegócio se desenvolva cada vez mais. Olha, se o governo der atenção ao agronegócio, à agricultura, nós vamos iniciar um processo de reversão da migração. As pessoas que vieram do interior para os grandes centros acabarão voltando. Aliás, mesmo sem apoio governamental, nos últimos anos, as cidades do agronegócio, as cidades do interior tiveram um crescimento populacional maior do que as capitais brasileiras, do que as grandes cidades. Se houver um estímulo, certamente a inversão do processo migratório ocorrerá por força do estímulo da agricultura como atividade econômica. Nós temos inúmeros problemas de logística, de infraestrutura, o transporte ficou caro. Em determinadas situações, o custo da produção está a 30% na área do transporte. Rodovias em péssimas condições, a ferrovia quase paralisada. A última ferrovia construída com dinheiro público foi no meu governo no Paraná, a Ferroeste. Depois disso, só tem ferrovia parada, com superfaturamento, com investigação, em razão de corrupção, etc. Então, a ferrovia, o sistema hidroviário brasileiro tem 12 mil rios cortando o nosso solo, rios navegáveis não estão sendo aproveitados para a navegabilidade, para o transporte da produção.
os nossos portos, em que pese a lei dos portos, né, ter tentado agilizar, mas na decorrência da lei, a consequência, falta eficiência para agilizar os procedimentos e os espaços para o investimento público e o investimento privado na área dos portos. A questão da taxa de juros, que eu já comentei, se nós tivermos a possibilidade de praticar taxa de juros como outros países, vai sobrar dinheiro do governo para o seguro agrícola, que é uma reivindicação. E não só para o seguro, mas especialmente para o seguro. Então a reforma tributária também vem nesse contexto de estímulo à agricultura. Nós temos que considerar, eu disse hoje lá, que a política agrícola ela tem que ser conduzida pelo presidente da República, porque ela não afeta apenas o Ministério da Agricultura. Existem vários setores de governo que dizem respeito a uma proposta de política agrícola. Transporte, por exemplo, tecnologia, razão dos avanços tecnológicos imprescindíveis. O Ministério da Fazenda, sobretudo, e planejamento, é de onde saem os recursos. Enfim, há que se ter uma política de Estado. A política agrícola não é uma política do Ministério da Agricultura, é uma política de Estado, que envolve todos esses setores. Por exemplo, a Petrobras. O atual presidente, por decreto, autoriza a Petrobras a aumentar o preço do combustível a hora que quer. A preocupação de quem preside a Petrobras é recuperar a empresa que foi assaltada pelos ladrões da República. Então aumenta o preço do combustível a todo momento. Mas cabe ao presidente da República decidir sobre o aumento de preço do combustível, porque ele tem que ter a visão global do que ocorre na administração que preside, não é? Com as consequências inevitáveis para a sociedade. Então, eu revogaria imediatamente esse decreto. Nada seria reajustar sem passar pela presidência da República. Proteção ao agricultor, sim. Mas não é só ao agricultor, ao consumidor também. Porque, obviamente, há uma transferência do custo para quem consome. Portanto, eu repito que é fundamental adotar, em matéria de agricultura, uma política agrícola de Estado. Sequência, o advogado Wellington Queiroz, em nome da CDF. Presidenciável senador Álvaro Dias, se manifestou referente a questões de reforma partidária. É sobre esse ponto que eu gostaria de fazer a pergunta. Acreditando que praticamente todos os partidos políticos estão contaminados, de certa forma, com a corrupção que assola o Brasil, e eu particularmente acredito que os partidos hoje são incubadoras de corruptos, pergunto a Vossa Excelência se a reforma que está em vossa mente estaria distrito ao artigo 17 da Constituição, aonde faz todas a legalidade dos partidos, a composição dos partidos, o fundo partidário, estaria para a redução dos partidos políticos, e uma delas também estaria para criminalizar os gestores partidários e, consequentemente, a título de corrupção, maracutaias. Essa é a pergunta que eu faço para Vossa Excelência. Bom, uma reforma política, ela é imprescindível para conferir ao país um modelo político compatível com as aspirações da nossa sociedade, de mudança. Eu não faria a reforma inicialmente no Congresso. Eu constituiria uma comissão de especialistas para elaborar um pré-projeto que o presidente subscreveria, discutiria com a sociedade primeiro, depois encaminharia ao Congresso. Isso para fugir do corporativismo. Nós vimos na recente pseudo-reforma, né, que o que se fez foi apenas um arranjo na legislação para beneficiar os atuais detentores de mandatos, inclusive com a criação do fundo eleitoral,
que vai limitar tremendamente a renovação política, porque beneficia os atuais detentores de mandatos. A reforma tem que priorizar a construção de partidos de verdade. Como eu disse anteriormente, são siglas, algumas delas consideradas organizações criminosas, né, pela Operação Lava Jato. Então, a construção de partidos passa por uma cláusula de barreira rigorosa, quem sabe 5% de votos como exigência, distribuídos em pelo menos 9 estados, para que o partido possa ter representação congressual. Isso limitaria para 6 ou 7 partidos, significando também uma grande economia de recursos do fundo partidário, porque os partidos que não obtivessem o percentual estabelecido não teriam acesso ao fundo partidário, não teriam acesso também ao tempo de rádio e televisão. Nós não estamos pretendendo acabar com os partidos políticos, a liberdade de organização, mas é evidente que as normas devem estar estabelecidas para colocar o impedimento de partidos inexistentes ocuparem representações e se valerem do fundo partidário, que aliás se tornou o alimento de uma fábrica de siglas. Uma fábrica de siglas no país. Temos 35 partidos registrados e mais 60 na fila esperando o registro. Isso em razão do fundo partidário. Muitas pessoas sobrevivem à custa do fundo partidário. Isso é uma imoralidade. Isso é uma irresponsabilidade pública de quem legisla. Nós não podemos legislar desta forma, em benefício de setores localizados. Então, a reforma política é essencial, ela gerou esse monstro, nós somos reféns desse monstro, e temos que promover uma reforma de verdade. Quando se falou em reforma recentemente, se afrontou a inteligência das pessoas, porque não houve reforma alguma, né? Eu repito, houve uma arrumação para beneficiar detentores de mandatos. Mas essa reforma política tem que ser conduzida pelo presidente da República. Os últimos presidentes não cuidaram disso. Eu me lembro quando o presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse, eu tinha deixado o governo do Paraná e ele me chamou para conversar sobre reforma administrativa, porque nós tínhamos feito uma reforma no estado do Paraná. E aí eu indaguei, e a reforma política, presidente? Ele respondeu, a reforma política o Congresso faz. Aí eu disse a ele, então não vai acontecer. E não aconteceu até hoje. Eu repito, é um presidencialismo de poder. As reformas de profundidade só ocorrem quando o presidente da República assume a responsabilidade pela condução do processo. Por isso, se nós tivermos um presidente com coragem de mudar, um presidente mudancista, certamente nós poderemos sim ter uma reforma política no país. Saudade de Juscelino Kubitschek. Olha, são 17 horas e 34 minutos, nosso horário até às 18 horas. E eu não almocei ainda, hein? Pois é, tem que correr. Você não almoçou ainda? Não, não almocei. Nossa senhora, então vamos ser mais sucinto possível. A voz está ficando mais fraca. O último a falar em nome da Associação Comercial é Delfim Almeida, do Convention Bureau. Delfim.